Flamengo toma importante decisão sobre Filipe Luís. Fica ou vai embora, meus amigos? Você vai ver isso daqui a pouquinho aqui comigo. Flamengo despenca nas chances de título do Brasileirão após vitória do Palmeiras. Essa é a manchete, mas eu acho que ficaria interessante colocar o seguinte nessa manchete: após empate com São Paulo, após empate com o Grêmio, após empate com o Vasco, após perder para o Fortaleza, porque não é só o Palmeiras que está fazendo a parte dele, o Flamengo também está fazendo, mas é a parte para prejudicar, é para perder a porcaria do título do Campeonato Brasileiro, meus amigos. Se eu tô revoltado aqui, imagino você do outro lado. Meu irmão, é uma sacanagem que estão fazendo com o Flamengo. É uma sacanagem o que estão fazendo com o nosso Mengão. Flamengo é o time com maior média de jogos por ano no mundo. Vamos ver esses números. Mas não tem que ser desculpa, né? Porque o Palmeiras também joga praticamente, eu acho que é a mesma quantidade, é o mesmo número de jogos. Carlos Miguel prega foco no Brasileirão e diz que Palmeiras nem pensa no Flamengo. Olha isso. Eu acho que é isso que está acontecendo. O time do Palmeiras está extremamente focado. Já o time do Flamengo, meu amigo, a gente tem jogadores que estão saindo para balada, chegando em casa 3, 4 horas da manhã, tendo treino às 7. Você sabia disso? Você sabia disso, torcedor do Flamengo? E ainda falo mais. Essa noite agora teve jogador que estava recebendo um monte de meninas. Muitas meninas do job. Você tá ligado no que eu tô falando, né? E aí, ó, 2, 3 horas da manhã, rolando festinha com meninas. Meus amigos, não dá, assim fica difícil realmente ser campeão. Carrascal é convocado e será desfalque no Flamengo. Mas antes de seguir com essas informações e muitas outras, eu gostaria de já te pedir, meu amigo, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do malvadão, do Flamengo, do nosso Mengão, do mais querido. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e nos ajuda a crescer nesta plataforma. E eu e você, mesmo a família, mesmo o DNA, amamos quem? Amamos o Flamengo. Sem mais delongas, deixa eu me arrumar aqui e vamos para o início desse vídeo. Diretoria do Flamengo toma uma decisão acertada sobre renovação do técnico Filipe Luís. Fique comigo e veja toda a reportagem. Vamos lá. A renovação de contrato de Filipe Luís com o Flamengo foi adiada e eu acho que de forma correta, meu irmão, certinha. O clube decidiu aguardar e ela não vai mais acontecer durante a data FIFA, que é o que estava planejado. Eu mesmo trouxe essa informação aqui para vocês. Só para relembrar, vamos lá. Anteriormente, as informações eram de que a renovação poderia ser selada na data da FIFA, né? Durante a data FIFA. Pô, tá difícil falar FIFA, hein? Durante a data FIFA, que ocorre entre os dias 15 e 19 de novembro. Então, agorinha, já estariam aí, ó, tudo certinho para renovar o contrato com o Filipe Luís. Segundo o canal Ângelo Furtado, as conversas entre Filipe Luís e José Boto pela renovação até continuam acontecendo, mas com a ideia de definir a situação apenas após a final da Libertadores no dia 29. Eu acho que é justo isso, né? É justo, pô. Filipe Luís, a gente precisa, eu desde sempre tenho dito, precisamos fazer um apanhado de pontos positivos e pontos negativos sobre o Filipe Luís e aí sim ser decretado a permanência ou não do técnico. Aí vai ter gente que vai querer puxar saco falando, mas o Filipe Luís é muito importante, ele não perde jogos. Irmão, não estão perdendo, mas também não estão ganhando. E aí? A quantidade de empate já é o bastante para o Palmeiras se destacar do Flamengo. E aí? O que você me diz disso? As informações é que Boto teria sido convencido a esperar a grande final contra o Palmeiras para sacramentar o negócio. Pô, é só ser inteligente, né, Boto? Para não fazer merda, né? Além disso, o repórter diz ainda que o cenário pode até mudar
tá? No dia 29, deixando em aberto uma possível saída ou não de Filipe Luís após a final da Libertadores, a depender do resultado obtido. Meus amigos, sabe o que eu penso? Eu penso no seguinte: o Filipe Luís vem fazendo sim um excelente trabalho na frente do Flamengo, mas existem pontos que precisam ser melhorados. Um deles é Filipe Luís não aceitar crítica. Ele não aceita crítica. Um outro ponto é deixar de ser paneleiro, porque ele tem feito muita panela. Emerson Royal ser titular no lugar de Varela, isso não existe. Plata, titular absoluto, sempre faz tudo de bom. Até a expulsão não tem problema do Plata. E aí você tem outros jogadores que são deixados de lado. Juninho, Xexê, o Alacian. Pô, meu irmão, então gostaria muito da permanência do Filipe Luís no time, mas ele precisa melhorar. Se não melhorar, meu irmão, vai embora, porque o Flamengo continua. Deixe sua opinião nos comentários. Chances de título do Brasileirão despencam para o Flamengo, a favor do Flamengo. Isso tudo após a vitória do Palmeiras, meus amigos. Palmeiras está fazendo a parte deles, um time centrado, com direção, Abel Ferreira. Meu irmão, o Flamengo tem um time muito melhor, milionário, com peças individuais que são melhores do que as peças do Palmeiras. Entretanto, o coletivo do Palmeiras, meu amigo, que tem um comando forte, não tem jeito. Aquela virada do Palmeiras, né, a virada que eu digo ter feito 4-0 na LDU, não é fácil não, meus amigos, mas o time do Abel Ferreira, de verdade, faz isso, já fez isso várias vezes, sabe ou não? E aí assim, se tu for olhar para o confronto Palmeiras e Flamengo, o Palmeiras perdeu os 2 jogos pro Flamengo esse ano, perdeu ano passado, ele sempre vem perdendo pro Flamengo, mas é um time muito consistente, pô, por causa do coletivo. E o que faz um jogador individual ser bom em coletivo é o técnico, pô. E é por isso que todo o crédito tem que ser dado pro Abel Ferreira. E no caso do Flamengo, sim, a maior culpa é do Filipe Luís, do time estar na situação que está. Aí tem gente que vai falar, pô, mas é segundo colocado, você é burro pra caramba, tá na final da Libertadores. Porra, burro é você, seu torcedor maluco, seu bosta, que não entende, porra. Um torcedor que não consegue analisar e perceber que o Flamengo deveria estar, meu irmão, da liderança do brasileiro, porra. Tirando onda, porra. Um time que tem. Você precisa entender isso, torcedor. E não criticar quem, porra, expõe as coisas erradas que estão sendo feitas no nosso Flamengo. Seguindo aqui, ó, nesta quinta-feira, meu amigo, ontem o Palmeiras venceu o Santos por 2-0 e se distanciou do Flamengo na probabilidade de título do Brasileirão. Infelizmente. O FMG, que sempre atualiza, tá? A cada rodada, né, a questão das probabilidades, mostrou uma queda considerável nas estatísticas após essa 32ª rodada do Brasileirão, tá? O empate com o São Paulo, que porcaria de jogo por causa do Plata, né? E o triunfo alviverde no Clássico Paulista reduziram as chances de título do Flamengo de 41% para 21,7%, cara. Mais da metade, meus amigos. Já o Palmeiras subiu de 56,4% para 74,8% após a vitória no Allianz Parque. Cruzeiro segue com 3,4% e Mirassol em quarto lugar com 0,009%. Nem 1% os caras têm. Mas aí eu te pergunto, temos ou não temos que cobrar, pô, esse time? O apoio é incondicional durante o jogo, mas depois do jogo tem que falar, meu irmão, tem que perturbar. Deixe sua opinião nos comentários. Flamengo é o time com maior média de jogos por ano no mundo. Vamos ver aqui os números, meus amigos. Coisa de louco, né? Mas não é desculpa para ver o Flamengo numa situação complicada, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, né? Em vez de chegar lutando até as últimas rodadas, daqui a pouquinho a gente vai cada vez mais ver o Palmeiras de longe, meu amigo. Daqui a pouco vamos precisar de um binóculo, tá ok? Vamos lá. Já há algumas temporadas o Flamengo se consolidou como time que briga, né? Como um time que briga em todas as frentes, em todos os anos. Isso obviamente é positivo, mas leva a um número que de certa forma assusta. Segundo o levantamento do CIS Football Observatory, gastei meu inglês, hein? O rubro-negro é o time que, em média, disputou mais partidas no mundo nos últimos 5 anos. Considerando um recorte de novembro de 2020, tá? Até
novembro de 2025, o CIE chegou a um número médio de 78,2 partidas, ou seja, 78 partidas do Flamengo por ano. Nesse meio tempo, importante lembrar que o Mengão venceu Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Supercopa e alguns outros, né, como Taça Rio, Guanabara, coisas assim. No entanto, existe um lado negativo nisso. O tal lado ruim, é claro, calendário lotado para o Flamengo. Ano após ano, o Flamengo disputa mais partidas na temporada, exigindo de seu elenco um condicionamento físico, às vezes inviável. Levando os atletas ao limite, tem sido cada vez mais difícil manter regularidade e padrão de jogo em alto nível, sem priorizar uma ou outra competição. Em 2025, o Flamengo já atingiu a marca de 68 partidas disputadas. Nesse recorte, são 42 vitórias, 16 empates e 10 derrotas. Até o fim do ano, caso vença a Libertadores e chegue na final do Intercontinental, né? O famoso Copa do Mundo, o rubro-negro pode terminar o ano com 79 jogos disputados, superando sua média anual. Então, só para a gente ter uma noção, o Flamengo está com 78 jogos, 78,2, Palmeiras está logo abaixo com 77,6. Então, se a gente for para analisar, tá? Essa casa decimal aí a gente esquece. Então, Flamengo tem disputado 78 jogos, Palmeiras também 78 jogos, fazendo uma aproximação. Então, é igual. E o time do Palmeiras a gente não vê reclamando, pô, chorando de que tem muita partida. Os caras estão com sangue nos olhos, meu irmão. Faca na caveira, faca nos dentes e partindo pra cima. Flamengo, acorda, Mengão, acorda que ainda dá tempo. E o goleiro do Palmeiras, Carlos Miguel, mandou um recado. Nós aqui do Palmeiras não pensamos no Flamengo. Meus amigos, isso mostra o foco desse time. Meu, caraca, se tu viu o jogo da LDU, Palmeiras e LDU, os caras estão vidrados. Os caras não param um momento de respirar o jogo, meu irmão. Adrenalina total. E aí você olha o goleiro que é reserva do time, né? O Everton aí com a mão fraturada. O cara tá focado de um jeito, meu irmão. Eu vi na coletiva o cara falando, pô, tu fala assim, mano, os caras estão vindo mesmo pra cima querendo atropelar. Atropelar o Flamengo não, né? Porque já perdeu os 2 jogos do Brasileirão, perdeu o Flamengo. Mas eles conseguem atropelar muitos mais... Melhorar a frase. Eles atropelam muito mais times do que o Flamengo vem atropelando, pô. E por isso, que se continuar assim, vai ser campeão, pô. 3 pontos agora na frente do Flamengo. Por quê? Por indiferença do Flamengo nos jogos. Foram vários jogos onde o Flamengo abriu mão de vencer o jogo, meu irmão, para ficar com empate ou ainda para perder pro penúltimo colocado, meu irmão, pro vice-lanterna do Brasileirão, Fortaleza. Isso é brincadeira, pô. É brincadeira. É um rodízio de jogadores. Bota o elenco principal para jogar, porcaria. Que é isso, pô? Vinha no banco pra Ayrton Lucas jogar? Varela no banco pra ver Emerson Royal jogar? Pedro no banco por várias vezes pra ver Plata como falso 9, Bruno Henrique como falso 9. Os caras sem fazer gol, pô. Então, o Flamengo, com o Felipe Luiz, abdicou por muitas vezes de apresentar o seu melhor futebol por não colocar as melhores peças em campo, pô. E por que não dá pra entender, pô? A princípio você pensa, é porque o jogador tá mal. Mas aí você bota um outro que tá pior, pô. E aí o Carlos Miguel, numa coletiva após aí o jogo agora, né? Palmeiras venceu o Santos por 2-0. Ele mandou a real, meu irmão. Olha o que ele falou, ó. O Flamengo... Né, perguntaram a eles como tá a expectativa para a final, né, da Libertadores. Ele mandou a real, ó. No Flamengo a gente nem pensa, nem vemos vídeo, nem vemos nada, porque a gente tem um campeonato agora, temos muitos jogos até lá. A gente pensa agora no Brasileirão. Tem o Mirassol no domingo, depois temos o Santos no próximo sábado de novo. É batalha. Dia após dia, trabalhando, se dedicando a cada jogo. Cada jogo é uma final para a gente também, porque nessa competição também estamos buscando o título. Pô, mano, eu não vou falar nada. Dê sua opinião nos comentários. Nesse momento, estamos indo para a última notícia
desse vídeo de hoje. Eu já vou me despedindo de vocês. Vamos lá, falando sobre Carrascal. O Carrascal foi convocado e vai ser um desfalque para o Flamengo, meus amigos. Carrascal hoje é uma peça fundamental nesse time, como é Arrascaeta, como era o Pedro que se machucou, como é Jorginho, sabe? Léo Pereira, Léo Ortiz. E o camarada aí, ó, foi convocado pela seleção da Colômbia. Só notícia triste, né? Depois de Danilo e Alexandro, chamados também pelo Brasil, o Flamengo tem outro desfalque confirmado para o duelo contra o Sport. Em meio à data FIFA, o mais querido enfrenta o time pernambucano naquela rodada atrasada do Brasileirão, a 12ª rodada. Lembrando que ganhamos do Sport recentemente, né, pela 31ª rodada. E agora a gente tem que jogar esse jogo aí em meio à data FIFA. Já temos então de cara 3 desfalques: Alexandro, Danilo e o nosso querido Carrascal. Ah, mas o Danilo não é titular, meus amigos. Você não tá ligado que o Ortiz sentiu o tornozelo novamente? Então, sem o Ortiz, quem a gente tem de zagueiro? Pô, percebeu, né? O Flamengo contrata milhões de jogadores, mas não teve a capacidade durante o ano de trazer um outro zagueiro. Ai, ai. Nome que a cada partida ganha mais confiança de Felipe Luiz, Carrascal já pode ser visto como um titular do Flamengo. Se destacando no mais querido, ele voltou com tudo ao radar da seleção colombiana, né? O meia vai estar presente então nos amistosos de seu país contra Nova Zelândia e Austrália no dia 15 e dia também 18, meus amigos. Caraca. Ai, ai, cara, ó, vou falar uma coisa, hein? E a gente ainda pode ter mais desfalques, porque Uruguai e Equador ainda vão divulgar chamadas para os amistosos em novembro. Então a gente pode perder Arrascaeta para esse jogo, Varela, De La Cruz, Vinha e Gonzalo Plata. O Plata pode levar para sempre, porra. O Plata que volte pro Equador, meu irmão. Vai embora, meu irmão. Manda ele pro Alasca, porra. Que se lasca, porcaria. Quero ver esse cara longe do Flamengo. Mas é isso, nação. Muito bom estar com vocês aqui. Eu vou parando. Lembrando uma coisa, tá? A seleção do Chile já fez a convocação, mas não convocou o Pulgar. Não foi convocado dessa vez, então a gente não vai perder o Pulgar na data FIFA. Mas é isso, vou ficando por aqui. Desde já eu gostaria de pedir, vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do malvadão, do mais querido do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer, com certeza. E eu, você, mesma família, mesmo DNA, amamos quem, irmão? Amamos o Mengão de Zico. Saudações rubro-negras, para sempre, Flamengo!